COP30. Voltamos a fazer conexão com Belém? Exatamente, nós estamos fazendo quase que ponte aérea, direto com a COP30, para trazer o que de importante acontece para Minas e sobre o mundo. Agora, para conversar com a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marília Mello. Secretária, muito bom dia. Primeira pergunta é, tá muito calor por aí ou não tá? Bom dia, Ibrahim, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Está bastante calor, né? Belém é uma cidade bem quente, mas a COP está muito boa mesmo com calor. Muito bem. Secretária, a presença de alguns empresários e algumas entidades mineiras na COP está reforçando, claro, o espaço que está aberto para apresentar, buscar, ouvir, falar sobre Minas Gerais também. O que a senhora está levando de perspectiva e do que foi discutido até agora sobre Minas e para Minas aí na COP? Então, Ibrahim, de fato, a COP, né, é um espaço muito importante de trazer o que a gente tem feito, mas especialmente de buscar parcerias para avançar nas ações da agenda climática. Nós participamos de diversos painéis e rodadas de conversas sobre biocombustíveis, que é um tema muito importante para o Estado, em que pese a gente tem um posicionamento muito estratégico em etanol, a gente precisa ainda avançar em outros tipos de biocombustível, como biometano, né, biogás. Então, a gente participou de mesas de rodada de discussão e negociação para avançar, mesmo porque essa é uma meta prevista no nosso plano de ação climática também. Ontem nós participamos de uma mesa com alguns estados sobre a implementação do Código Florestal, que a gente trouxe resultados muito expressivos a partir das últimas ações que nós fizemos. Por que isso é importante quando a gente fala de agenda do clima? Porque a implementação do Código Florestal ele traz um aumento de cobertura vegetal no estado de Minas Gerais e, aliado com a nossa política de combate ao desmatamento ilegal, né, tem nos permitido aí resultados também muito bons nesse processo de descarbonização de busca à neutralidade. Agora, na perspectiva futura, eu queria falar, Ibrahim, a gente teve uma conversa muito interessante antes de ontem com a ONU Habitat, porque a gente tem claro que a agenda do clima precisa chegar aos municípios de Minas Gerais. A gente já tem feito um trabalho junto com o governo francês de qualificação dos municípios para elaboração de planos de ação climática, mas a gente precisa partir para a implementação de fato, seja no aumento da resiliência em função dos impactos das enchentes, que é um problema recorrente nos nossos municípios, e nós iniciamos uma conversa com a ONU Habitat para seguir nessa cooperação, para chegar nos municípios com ações práticas. Secretária, queria perguntar um ponto importante para tentar conectar os municípios com uma questão que é quase central na COP, é financiamento. É usar as estruturas internacionais e fontes de financiamento variadas que podem ajudar a mitigar os principais impactos que são sentidos nas populações mais vulneráveis. O governo de Minas foi com alguma meta específica de recursos que são necessários para serem utilizados dentro das perspectivas do governo, mas para os municípios mineiros, sobretudo? Como é que a senhora vê essa necessidade de financiamento para fazer ações efetivas dentro das cidades? Brahim, essa questão de financiamento é uma discussão em todas as COPs, especialmente as últimas, né? O financiamento climático, que tem grandes números aí internacionais, o que seria necessário, de fato, de investimento para duas questões, né? Primeiro, a redução de emissão de gases de efeito estufa, que é o que a gente chama de mitigação, que é o cumprimento das NDCs, que é um tema também discutido nessa COP, né? Que são os limites de emissão estabelecidos para cada um dos países. O outro tema é o tema da adaptação, que esse tema é muito caro para os municípios, né? Adaptação e aumento de resiliência. Então, essa discussão ela sempre vem, né, nas COPs, alguns fundos são discutidos, mas o que a gente vê é que na prática real, né, essa consolidação ainda não acontece. Obviamente, o Estado de Minas Gerais e a nossa participação na COP tem nos propiciado isso, né? A gente tem conseguido captar recursos internacionais, mas muito voltados na estruturação da política pública ainda, né? Ou seja, nós financiamos o nosso plano de ação climática com recurso internacional, agora a gente tem ferramentas de monitoramento de implementação do plano, que também é com recurso internacional, esse trabalho com os municípios, mas financiamento estrutural, de fato,
ainda é muito pouco acessível, especialmente aos estados subnacionais, né? O que vem fica muito na mão do governo federal e chega pouco para os estados efetivamente. Mas a gente vem discutindo, né, com os fundos e também com outros países, né, porque os nossos financiamentos foram sempre via outros países, para que a gente possa, né, buscar recursos para a agenda do clima no estado. Secretária, a senhora falou sobre uma ferramenta que vai justamente monitorar o plano de ação climática aqui de Minas Gerais. Eu queria chamar a atenção para isso, porque foi um dos destaques da participação do Estado em um dos painéis da COP30, porque mais importante do que definir as metas é cumprir as metas. Eu queria que a senhora explicasse como que essa plataforma, que ela está sendo colocada como inédita entre os estados brasileiros, vai funcionar na prática e que tipo de resultado a gente pode ter pensando justamente na transparência dessas execuções de políticas públicas ambientais. Obrigada pela pergunta. De fato, a nossa ferramenta, né, que a gente chama de MRV climático, por que é MRV? Uma ferramenta de monitoramento, verificação e reporte do plano de ação climática. Ela é a única que existe no Brasil, né, nenhum outro estado tem. A gente se inspirou no modelo de outros países. Nova York tem uma ferramenta como essa que acompanha a implementação do plano de ação climática. E o que ela traz para a gente? O nosso plano de ação climática ele tem 190 metas. São muitas metas, né? Obviamente, essas metas elas se vinculam à necessidade orçamentária, ou seja, de investimento para implementação das metas. E essas metas também elas geram resultados, seja em termos de redução de emissão de gás de efeito estufa, seja em termos de adaptação. E como você muito bem disse, muitas vezes os planejamentos de política pública não são implementados. E o nosso grande desafio é, de fato, implementar, e mais do que isso, dar transparência à implementação, né? Porque o nosso plano de ação climática e a nossa ferramenta, ela coloca pública todas as metas, em qual momento ou em qual status da meta nós estamos na implementação. Então, ele traz todas as ações, traz quão perto ou quão longe nós estamos da meta, traz recursos alocados para viabilizar essa meta. Estamos agora, né, avançando nessa questão de qual resultado prático aquela meta gera em termos de descarbonização. Porque a meta pode ser, por exemplo, aumentar a utilização de biocombustível em X%. Né? A gente tem uma meta como essa. E a gente, inclusive, já aumentou em 6% até o ano passado. Mas o que isso significa, de fato, de redução de emissão de gás de efeito estufa no estado de Minas Gerais? Então, o MRV climático ele traz para a gente todos esses dados da transparência e uma coisa que eu acho que é absolutamente importante, né? Independente de quem esteja governando, a sociedade tem essa ferramenta e tem como cobrar a efetividade através desse instrumento de transparência e monitoramento. Por fim, secretária, queria saber a sua avaliação, porque a gente está falando muito sobre as estruturas de Estado, dos governos, de municipalidade, mas eu queria um pouco do olhar da senhora sobre setor privado. Deu para ver muita gente interessada em participar, em apresentar perspectivas, em ouvir muita coisa que pode ser utilizado e pode ser abraçada pelos governos ou receber abraços dos governos? Sim, Ibrahim, assim, a gente tem participação aqui, né, de alguns setores de Minas, na própria discussão sobre biocombustíveis, né, o CIAMIG esteve aqui presente conosco, que é o Sindicato de Produtores, né, de Cana-de-Açúcar, do sucro alcooleiro. Então, eles vêm buscando essa questão da, né, diversificação também em relação ao etanol e outros biocombustíveis. A gente tem a participação da FAENG, que chegou na COP ontem, muito efetiva. A FAENG tem sido uma parceira grande no combate ao desmatamento ilegal no estado de Minas Gerais, que é um dos pontos críticos ainda em emissão de gases de efeito estufa, né, mas buscando também aprimoramento de tecnologias para produção com menor impacto em recursos naturais. Nós participamos de uma mesa também importante sobre mineração sustentável e descarbonização no setor de mineração, né? Há participação aqui também da Federação das Indústrias. Então, a gente vê, de fato, o engajamento do setor produtivo, né? Buscando esse processo de transição para uma economia, né, que seja de baixo carbono, uma economia verde, para que a gente tenha, né, a efetivação do desenvolvimento sustentável, de
geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico, mas cada vez mais um alinhamento, né, com controles ambientais, especialmente com a agenda do clima, considerando, né, os impactos que a gente já vive decorrente da mudança climática. Diretamente da COP30, nessa conexão que a gente fez nessa sexta-feira para falar muito sobre Minas na COP, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Mello. Muito obrigado, secretária, e boa sorte aí na continuidade das empreitadas na COP. Obrigado por atender a 98 News. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês na 98. 7h51.